E aí, galera, como é que vai? Vamos começar. Salvo me engano, essa é a aula de básico de versionamento de Git, né? Essa é a aula introdutória, onde eu vou falar para vocês, né, um pouco do que é esse negócio de Git, né? Para que serve esse Git? Por que ele é tão importante para quem é desenvolvedor? Mas também é muito útil para quem não desenvolve também, tá? É uma ferramenta mais abrangente, mas é mais utilizada por desenvolvedores. Então essa aula nada mais é do que para eu explicar aí qual a importância do controle de versão, né? O que é um controle de versão? Então o Git, gente, quando você fala assim Git é uma ferramenta, tá? Que nada mais é do que ele faz o controle de versão de determinada pasta, de determinado diretório, tá ok? Para que serve esse controle de versão? Esse controle de versão, a palavra versão dá a ideia de quê? Que sempre eu vou ter novos arquivos, ou então os arquivos vão ser modificados e de certa maneira, né, eu preciso gerenciar isso. Porque você pensa em software, por exemplo. Em software, quando eu desenvolvo um projeto, eu tenho N arquivos que eu estou sempre modificando, sempre abrindo, sempre modificando, alterando, adicionando, excluindo. Então, eu vou criando versões do meu software. Por isso que é tão importante um controle de versão. Mas isso se aplica a determinada pasta. Vamos supor que você está fazendo um monte de arquivo em uma determinada pasta e você quer ter segurança de que, caso dê problema em uma versão que eu subi, eu posso retornar à versão anterior que estava funcionando. Tá? Então, o controle de versão nada mais é do que uma ferramenta para te auxiliar a fazer a atualização de determinado repositório. Né? Para isso que serve o Git. E aí, quando eu falo de versionamento, o maior exemplo que eu consigo dar, né, quando eu explico dessas coisas, é o próprio iOS da Apple. Vamos supor, a gente sabe, para quem é Apple ou eu, para quem é do Android, acho que conhece, aparelhos compatíveis com iOS 13. Tá vendo aqui? Ó? iOS 3, para quem não sabe, é o sistema operacional dos iPhones, tá certo? Em que nesse ano, né, de 2019, ele está na sua versão 13. E quando você abre lá no celular, você vai ver que ele tem atualizações, né? Então sai a 13.1.2, ou então a .1.1, .1.2, .1.3 e por assim vai. Cada vez que eles lançam isso, é uma versão. E para poder fazer uma versão, eles precisam de um Git, né? Todo mundo trabalha com Git. Outra vantagem do Git, né? Já adicionando algumas coisas, o Git ele ajuda a um grupo de trabalho trabalhar no mesmo projeto, né? Ele organiza isso tudo. Então, não serve só para software, né? Como eu já disse, ele serve para versionamento. Uma coisa interessante que eu falo quando eu falo de versionamento de software, eu costumo falar o seguinte, ó, versionamento de software. Comumente, tá, um software ele detém de 3 fases, tá? Isso que foi o que eu aprendi. Alpha, beta, e aí ele entra em versionamento. Mas o alpha e o beta não deixa de ser um versionamento, tá ok? Então, um software ele tem essas 3 escalas aqui, né? Como pode-se dizer. Quando eu estou falando que o software está em versão alfa, quer dizer que ele ainda está ele está sendo, né? Ainda está sendo desenvolvido suas principais funções, né? Suas principais funções. Ou seja, ele não está ainda desempenhando dos seus requisitos funcionais de forma plena, né? Que é literalmente a função do programa. Você levanta os requisitos do software e aí você precisa atender aqueles requisitos, né? Que são as funções que o programa, que o software tem que desempenhar. Quando ele está em versão alfa, é que você ainda está desenvolvendo essas funções. Quando ele entra em versão beta, quer dizer que as principais funções já foram desenvolvidas, né? Só que ele foi liberado para teste, né? Todo software que se preze, ele precisa testar. Então, o beta é quando você terminou as funções, beleza, terminei,
só que agora nós vamos testar. Aí você libera geralmente a versão beta. E aí, quando entra em versionamento, geralmente o software ele entra naquelas versões 1.0.0, que é quando você tem teoricamente uma versão estável, né, do sistema, em que esse primeiro número aqui, ó, você pode ver que você tem 3 números, né? Então esse primeiro número, né, o primeiro número, ele fala de atualizações maiores. Aí depois vem atualizações médias, ponto atualizações pequenas. Então, quando você lança uma atualização pequena, você altera esse númerozinho aqui. Quando você lança uma média de médio porte, você atualiza esse número. E quando você tem uma atualização maior, grande, né, você atualiza esse número. Então, mais uma vez, o exemplo, né, do iOS. O iOS, eu tenho aqui iOS, você pode ver que ele está no 13. Mas aí quando lança uma atualização maior, ele vai para o 13.1. Uma média, né, aliás. Quando é uma atualização pequena, ele fica no 13.0.1. Quando lança outra atualização pequena, ponto 2, outra, ponto 3. Vamos supor que agora eu lancei uma de média, aí vai para 13.1. Aí eu lancei uma atualização pequena, aí eu faço 3.1.1. Vamos supor que eu fui para ponto 2. Aí eu fiz uma atualização pequena, aí ficou 13.1, depois ponto 2, ponto 3, enfim, né? Já entendeu. Então eu entro nesse versionamento, né? Então essa aqui é a escala e quem é que coordena isso, quem é que gerencia essa parada é o Git, tá? A ferramenta é o Git, em que você manda para uma pastinha, é um repositório, quer ver? Eu vou entrar aqui no meu GitLab para ficar um pouco mais claro, que é literalmente uma pastinha de arquivos em que você consegue controlar, né, quem fez o que, consegue dar permissão, né, você consegue criar notificação. E isso aqui é muito bom para trabalhar em grupo, né? Então vamos supor que você está desenvolvendo um software e você precisa de um grupo para desenvolver aquele software, porque o software exige, dependendo, né, do seu tamanho, exige um grupo de trabalho, né? Então você consegue estabelecer restrições de acesso, notificação, compartilhamento. Você tem a segurança, porque você vai ter um gestor do repositório, aí você define quem edita, quem não edita, quem só visualiza, quem só testa, enfim. Você consegue ter essas divisões aqui, e eu vou falar um pouquinho dessa ferramenta, tá? Mais para frente, essa aula é só introdutória mesmo. Vou falar também como utilizar tal ferramenta tanto no Windows como no Linux, tá? Eu deixei uma máquina virtual aqui aberta. Por quê? Porque, em suma, gente, o Git ele foi desenvolvido, tá, para ser mexido no Linux. Por isso que quem programa em Windows parece que não tem muita moral aí. Por quê? Porque o Git em si ele é feito por comandos, né? Ele é baseado em comandos nessa telinha preta chamada terminal no Linux. Mas que não tem problema, você consegue sim adaptar para o Windows, utilizando uma ferramenta que eu também vou ensinar depois, que é essa aqui, ó, Git Bash, né, que você consegue simular a telinha lá, o terminal do Linux, aqui no Windows, sem problema nenhum. Beleza? Então, para finalizar a nossa aulinha, já sabemos o que é Git, né? Serve para versionamento de determinada pasta, né? Muito utilizado para desenvolvimento de software, porque eu preciso gerenciar isso aqui da melhor forma possível, né? Com o passar do curso aí, vocês vão perceber o quão importante é isso, tá certo? E as principais ferramentas, né? Os principais repositórios que tem, acredito que os dois mais famosos é o GitLab, tá? É uma plataforma, né? Uma nuvem em que você consegue upar os seus projetos, né? O bom disso é que você não precisa só precisa de um computador e internet, né, para você teoricamente trabalhar, porque tudo está na nuvem, né? Uma vez que você tem computador e internet, você consegue baixar o seu
o seu repositório onde você estiver e trabalhar onde você estiver, aí você atualiza no repositório. Então você tem essa certa mobilidade, né, segurança, né, porque está sempre na nuvem, você não precisa ficar se preocupando com backup, porque ele vai fazer todo esse trabalho para você. E os principais é o GitLab, que é o que eu costumo utilizar, tem o GitHub, né, tem a mesma função, tem o Bitbucket e outros por aí, mas eu utilizo o GitLab. Então, no mais, gente, na próxima aula acredito que eu vou ensinar aí como é que instala, né, tanto no Linux como no Windows. Falar sobre alguns comandos básicos do Linux para poder a gente estar operando com esses comandozinhos, né, para a gente ver como funciona, né, o Git na prática. E valeu demais. Falou!